Vamos ao nosso quadro Falando em Saúde? Tudo bem, já estou aqui com a doutora Rafaela Gazzoli. Seja bem-vinda, doutora. Doutora acompanha nos bastidores aqui e falou, meu Deus do céu, essa galera aqui não é mole não. E tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo jóia, boa tarde. Novembro Azul, doutora, é um mês de conscientização sobre as questões preventivas relacionadas ao câncer de próstata. Mas esse é um assunto que deveria ser debatido todos os dias do ano, né? Exatamente. Esse mês de novembro foi definido não por nós, urologistas, mas foi definido por ser uma campanha mundial de combate ao câncer de próstata. Então, ele deveria, sim, ser estimulado ao longo de todos os dias do ano, para que seja procurado por todos para fazer a prevenção do câncer de próstata. A gente fala muito sobre a questão da prevenção e do câncer de próstata, mas pouco se fala sobre o que permeia tudo isso, né? Os caminhos que isso podem levar, de repente também como se prevenir disso, além do exame propriamente, mas talvez também como uma qualidade de vida, entre outros pontos. Quais os fatores de risco mais comuns associados ao câncer de próstata? Então, pensando em prevenção do câncer de próstata, na verdade, nós não temos alguma forma de prevenir o câncer de próstata. Nós temos como diagnosticar precocemente e aí sim você poder ter uma chance de cura. Então, quanto mais precoce, quando diagnosticado precoce, você tem uma chance de até 90% de cura do câncer de próstata. Quando se fala em fator de risco, temos um dos principais fatores de risco é o histórico familiar. Então, é você ter familiar de primeiro grau com câncer de próstata. A raça negra é uma raça com um fator de risco importante, então os pacientes de cor negro, a gente começa a investigação precocemente, inclusive. O tabagismo, a obesidade são os fatores de riscos principais. Perfeito. E tem sintomas assim? Como é que é essa questão? O cidadão, o paciente, tem algo que se manifesta nele, que pode acender um alerta para isso? Então, quando a gente pensa em câncer de próstata, não. O câncer de próstata, ele é completamente assintomático. Então, essa a principal foco de atenção que temos que dar. Não tem sintomas, então a investigação precoce é extremamente importante por isso. Quando se tem sintomas do câncer de próstata, já é um indicativo de uma doença mais avançada. Por isso, a necessidade do diagnóstico precoce. A senhora falou sobre a questão de uma pessoa da família ter tido câncer de próstata, né? Mas, independente do câncer ter sido de próstata ou não, outra região do corpo, tem uma relação ou não? Necessariamente associado ao aumento da incidência, o fator de risco é o câncer de próstata. Então, o pai, o irmão, o tio, o avô, o paciente que tem, a pessoa que tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, com um familiar com câncer de próstata, você aumenta o risco em 2 vezes. Caso ele tenha mais de um familiar com câncer de próstata, aumenta em 6 vezes a chance de ter câncer de próstata. É uma questão tão delicada. De onde veio isso? Por que acontece da pessoa ser acometida ao câncer de próstata, já que nós não temos como prevenir? Alimentação, eu não sei. De onde vem isso? Cientificamente, tem uma resposta já? Não, você tem a mutação genética das células, assim como os outros, todos os cânceres, né? Acontece por mutação da célula genética e evolui para uma neoplasia. O que é o câncer? É uma célula do corpo que multiplicou de forma errada, digamos assim. E aí ela se torna diferente e aí maligna em uma boa parte dos casos. Em se tratando do câncer de próstata, propriamente, por ser o homem mais difícil de tocar no assunto, de ter essa flexibilidade acerca de ir buscar as ações preventivas, nós temos números muito preocupantes, né, de pessoas
que têm o câncer de próstata e de pessoas que não são identificadas por falta de um acompanhamento também. Exatamente. Saiu a pesquisa do INCA, que é o Instituto de Câncer, né, do Rio de Janeiro, e 1 a cada 38 minutos morre um homem com câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, quando ele é diagnosticado na fase inicial, ele tem uma alta taxa de cura. Tem várias formas de se fazer o tratamento, com cirurgia, com radioterapia, com bloqueio de hormônios. Então, temos várias formas de tratar o câncer de próstata, desde que ele seja diagnosticado numa fase inicial. Uma das coisas que também pode ser feita é uma vigilância desse câncer quando ele está no estágio muito inicial, para a gente poder conseguir preservar uma melhor qualidade de vida no homem, mantendo a função sexual, mantendo a parte urinária preservada. O câncer de próstata ele cresce de uma forma muito insidiosa, muito lenta. E eu brinco dizendo que ainda bem que a próstata é no homem, já que o crescimento é lento, o homem não procura tanto atendimento. Já pensou se o câncer de colo de útero fosse no homem? Não teríamos homens hoje. Então, você tem essa chance de ter o diagnóstico precoce, a gente tem formas de fazer esse rastreio, de fazer esse segmento. Quais então, são as formas por isso hoje é do interessante. rastreio, quais são os meios para detecção? Muito fala-se em vários meios e que geram preconceitos no homem. O homem, principalmente, por ter esse problema, independente de ser um rastreio da próstata ou qualquer outra área ligada à saúde, ele é meio que, vamos lá, Deus dará. Quais são os meios eficazes que nós temos? Então, hoje, a melhor forma de se fazer o diagnóstico e o que é preconizado por todas as sociedades oncológicas é o toque retal e o PSA. Só o PSA não é suficiente para descartar... PSA é o de sangue? É o de sangue, é o exame de sangue da próstata. Então, só o PSA não é suficiente para diagnosticar e confirmar, indicar uma biópsia de próstata. Mas o toque retal, ele é suficiente para indicar uma biópsia de próstata, caso necessário, caso tenha alteração. Os dois ou... Obrigatoriamente é indicado os dois. Pelo preconceito, tem muitos homens que não fazem o toque, mas o toque acaba sendo mais importante do que o PSA. Porque ele é o mais eficaz para a detecção. Exatamente. Ele é mais específico, né? E é possível, com essa modalidade de exame, que é a mais recomendada, detectar desde a fase mais inicial do câncer da próstata? Exatamente. Às vezes você tem o câncer de próstata numa fase muito inicial e o PSA ainda não teve alteração. Então, assim, quando o paciente tem o câncer de próstata, ele tem uma produção a mais de PSA. O PSA é produzido pela próstata. Então, quando se tem uma alteração prostática, tem um aumento do PSA. Mas tem vários fatores que alteram o PSA. Diferente do toque. Quando você tem um nódulo, um caroço, uma próstata mais endurecida, não tem outra coisa para justificar isso. Então, mais de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados só com o toque. Esse exame, é quanto tempo em média para atender um paciente? De atendimento depende muito da consulta. Agora, com relação ao toque retal, é muito rápido. É um exame digital que não dura 30 segundos. Então, é um exame muito fácil, muito rápido, apesar do preconceito, para você ter um diagnóstico tão importante, ter uma melhora da qualidade de vida. Aí, Netão, é rapidinho, não dá tempo de se apaixonar não, fica tranquilo. Isso afeta, de alguma forma, a sexualidade do homem, doutor? De forma nenhuma. O toque, de forma nenhuma, altera a sexualidade. Pelo contrário, isso favorece a um melhor tratamento, a um melhor diagnóstico, podendo manter a potência do paciente. A função erétil, a função sexual, isso não altera. Não muda em nada a sua vida. Inclusive, por que eu estou aqui nesse assunto? Porque, recentemente, a gente está vendo campanhas também rolando nas redes sociais de famosos falando sobre esse assunto de forma mais explícita. Eu acho que tem que rasgar o verbo mesmo. Quanto mais você
estigmatiza o negócio, quanto mais você coloca nas entrelinhas, parece que mais preconceito você dá para aquilo. Eu acho que tem que ter leveza, tem que... A mulher, por exemplo, ela pode colaborar de alguma forma para incentivar o homem? Eu, como urologista mulher, a gente vê muito o preconceito nesse tipo de pacientes. Então, eu peço muito e oriento muito as mulheres a levarem os maridos, a levarem os pais, os irmãos, os tios. Então, o meu estímulo é sempre a mulher, porque a mulher é a mulher que cuida do esposo, do pai, do filho, do marido. Dificilmente o homem se cuida sozinho. O homem tem aquilo enraizado de que ele é o provedor da família, ele não pode parar de trabalhar, ele não pode se cuidar porque ele tem sempre que cuidar da família. E quando você investiga isso antes, você cuida, você trata, você tem uma alta chance de cura, como eu cansei de falar aqui, você continua podendo ser o provedor, você continua podendo trabalhar. Então, você não vai parar de cuidar da família para se cuidar. Então, isso que é o importante do rastreio e do diagnóstico, já que a gente não consegue prevenir, mas você consegue diagnosticar precocemente. Qual que é a recomendação para se fazer esse rastreio, em termos de fase da vida do homem? Hoje, o aconselhado é homens maiores de 50 anos, todos, caso tenha histórico familiar de câncer de próstata ou homens negros, essa investigação começa 5 anos antes. Então, 45 anos, caso homens negros com histórico familiar. Mas há casos que podem ocorrer mais precocemente ainda, né? Pode, mas como são casos extremamente incomuns, a gente não chega a ser a recomendação aos 40 anos, a não ser o homem negro com histórico familiar. Então, ele soma 2 fatores de risco muito importantes. A senhora é urologista lá do Hospital do Amor, correto? Exatamente. O Hospital do Amor, ele tem algum tipo de campanha nesse período específico? É feito lá esse exame? Onde é que as pessoas buscam isso? O SUS oferece isso? Em que tipo de unidade? Como é que é ofertado isso para a sociedade? Então, o ideal é que seja feita essa campanha durante o ano inteiro. Mas o Hospital de Amor, ele fornece essa campanha, a gente promove essa campanha sempre no mês de novembro. Já tem acho que 3 ou 4 anos que promovemos essa campanha. Os atendimentos são feitos aos sábados por urologistas lá no hospital. Temos que fazer a inscrição, então faz-se a inscrição ou presencial ou pelo telefone, que é 4009-9000. Então, você pode agendar a sua consulta ou a família pode agendar a consulta, a esposa, o marido. Vou agendar para mim, para o meu pai, para mim, para o meu irmão, vou agendar para o pessoal no trabalho. Então, você pode agendar para você e para outras pessoas. Maravilha. Então, atenção, mulheres de plantão. Pega o telefone e agenda e chama o maridão para dar uma passeada, né? Vamos passear ali. Final de semana, sábado de manhã. Vamos fazer um lance diferentinho hoje? E lá no hospital estaremos fazendo o PSA e o toque retal. Perfeito, então. Doutora, eu quero agradecer pela vinda aqui, contribui demais. Vamos falar mais sobre isso, independente do novembro. Acho que a todo mês, todos os dias, é muito necessário que isso aconteça. Muito boa tarde, obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pela oportunidade. Doutora Rafaela Gazzoli, médica urologista do Hospital de Amor, falando em saúde aqui conosco.